Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Nós estamos esses dias na série falando sobre, com a temática Vivendo no Espírito Santo. E nesse momento, meus irmãos, nós vamos continuar novamente nessa série, para que o Senhor Ele tenha misericórdia de cada um de nós e faça com que a sua palavra chegue a cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero pedir aos irmãos que interceda para que Deus fale conosco no abrir e fechar da nossa boca. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso de número 26, 27 e 28. Hoje nós vamos falar sobre a temática Entendendo a Nova Aliança. Pastor, mas o que isso tem a ver com a temática Vivendo no Espírito? A gente precisa entender a nova aliança, meus irmãos, porque senão a gente não vai entender como se comporta, ou como trabalha, ou qual é o papel ou a atividade do Espírito Santo dentro desse contexto. Então, eu decidi nessa noite trazer uma rápida palavra. É claro que não vai dar para a gente trazer tudo, mas uma palavra que fale sobre a nova aliança. E no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a palavra de Deus, ela diz assim, verso de número 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Quando a palavra de Deus, meus irmãos, ela fala sobre a nova aliança ou o Novo Testamento, a gente precisa ter uma compreensão clara do que é isso. Talvez alguém me ouve pregar nessa noite e diz assim, não é nem culto de ceia para o pastor trazer uma palavra específica sobre isso, mas na verdade, meus irmãos, não precisa ser culto de ceia para a gente trazer uma palavra sobre isso. E na verdade nós não vamos falar sobre a ceia do Senhor. Nós iremos falar sobre a nova aliança. A Bíblia, meus irmãos, quando você a lê de forma detalhada, quando você vai estudar minuciosamente a palavra de Deus e as questões teológicas, você vai ver que quando você abre a Bíblia, você vai ver que existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a antiga aliança e a nova aliança. E nós falamos sobre o papel ou a atividade do Espírito Santo no Antigo Testamento, que era um papel onde o Espírito Santo ele agia, se nós formos caracterizar de forma muito rápida, de uma forma limitada, pessoas limitadas que recebiam o Espírito Santo para tarefas específicas. Mas, meus irmãos, quando nós vamos para a nova aliança, nós vamos ver que algumas atividades do Espírito Santo, elas continuaram. Por exemplo, a preservação do Espírito, ou de Deus através do Espírito, para com a sua igreja, para com o seu povo. Isso houve uma continuidade dessa atividade. Aquela limitação onde só algumas pessoas recebiam, os líderes nacionais, os profetas, sacerdotes, os artesãos, meus irmãos, isso já não ocorre mais na nova aliança, porque houve uma modificação. A nova aliança, meus irmãos, a gente só vai ter uma compreensão clara após o sacrifício da cruz e a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque quando nós olhamos os evangelhos, embora Jesus ele tenha revolucionado a sua época, embora Jesus trouxesse
expressões mais claras da palavra, mas na verdade, meus irmãos, até o momento da cruz, todos os acontecimentos que ocorrem, eles são analisados no âmbito da lei. Tanto é que, embora Jesus ele traga de forma diferente, mas na verdade ele traz o verdadeiro significado da lei. Ele vai pegar, por exemplo, os 10 mandamentos e ele vai resumi-los em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a alma, de toda a força. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. Então, Jesus, até esse momento, é isso que muitos não compreendem. Até a cruz, a análise é feita no âmbito da lei. Jesus estava ali cumprindo a lei. Jesus veio trazer o significado da lei. Jesus estava mostrando, meus irmãos, o que era que Deus queria ao revogar essa lei após o sacrifício de Cristo e instituir uma nova aliança. É por isso que, por exemplo, quando a gente analisa o Sermão do Monte, irmãos, ainda não é a essência da graça, embora ali nós já vejamos indício disso. Mas o Sermão do Monte, ele é analisado no âmbito da lei. E os evangelhos, pastor? Os evangelhos, meus irmãos, nós não temos ali ainda a essência doutrinária para a igreja, porque Jesus estava cumprindo a lei. Onde é que nós vamos encontrar a essência doutrinária ou a doutrina para a igreja? É nas epístolas. É por isso que o culto de doutrina normalmente é trabalhado as epístolas ou as cartas. Por quê? Porque no momento das epístolas, no momento em que elas foram escritas, em que os escritores receberam, são 21 epístolas, se não me falha a memória, e das quais 13 são do apóstolo Paulo, são epístolas paulinas. Nas epístolas nós temos a essência doutrinária para a igreja. Nós temos o que a gente vai encontrar, meus irmãos, ali, a essência dessa nova aliança, a doutrina para a igreja dessa nova aliança. E é isso que a gente tem que compreender de forma clara, porque na verdade, meus irmãos, a antiga aliança era a sombra das coisas que viriam. A gente vai ver isso. E agora veio o que é perfeito. E toda aliança, meus irmãos, ela é baseada em promessas. Quando Deus chega para Abraão e diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela, do meio da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, e que Deus faz uma promessa, e farei de ti uma grande nação. Toda aliança é baseada em promessas. E a gente vai ver algumas alianças no Antigo Testamento, que Deus fez com os homens, com Moisés, com sacerdotes, com profetas. Só que tem uma coisa, meus irmãos: nenhum desses mediadores, eles tinham condições de mediar as duas partes, tanto a parte dos homens, alguns deles podiam, mas a parte divina eles não podiam, porque nenhum era Deus. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que a aliança, a nova aliança, ela é superior à antiga. Por quê? Porque ela tem como mediador Cristo. E Cristo, meus irmãos, é Deus e homem ao mesmo tempo, e Ele é o único que pode mediar essa aliança, meus irmãos. Por isso que ela é superior, porque Ele vem da parte divina e Ele se fez homem para estar entre nós. É por isso, meus irmãos, que eu concordo quando os nossos professores dizem na escola dominical, a gente vê muito pregador desavisado dizer: irmão, o melhor de Deus está por vir, você vai receber o melhor. Irmão, o melhor já veio, nós já temos. Nós estamos na aliança superior, a nova aliança. Para que coisa melhor? Você era um pecador, irmãos. É como dizem por aí, um comedor de feijão, que não tinha nada. E Deus decidiu te chamar para fazer parte desta nova aliança. Ele salvou você. Ele te deu um banho de regeneração. Ele te batizou com o Espírito Santo. Ele te chamou para adorar a Deus na igreja. Ele te chamou para fazer parte de um povo santo.
Aí você às vezes fica reclamando que não tem alguma coisa. Nós já temos o melhor, que é fazer parte da nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Isso é o melhor que nós temos. A gente sempre conecta a obra de Deus, ou a grande obra de Deus, ao futuro ou a lugares. Vocês já perceberam isso? A gente sempre, não, Deus me chamou, Ele tem uma grande obra na sua vida. Não estou querendo dizer que não tenha. Mas a gente está sempre conectando as coisas grandes de Deus ao futuro. A uma chamada ministerial, a um lugar, a uma igreja. Na verdade, irmãos, a grande obra de Deus em nossas vidas é a obra do Calvário. Se hoje, é só uma pergunta e não precisa responder. Se hoje você dormisse e amanhã não acordasse, já tem gente dizendo assim, Deus me livre. Tem gente dizendo até o sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, será que você já estaria satisfeito? Porque outrora nós éramos pessoas sem Deus e sem a salvação. E agora, meus irmãos, o melhor dele veio sobre as nossas vidas. Meus irmãos, eu falo com toda a sinceridade e digo isso há muitos anos, há mais de 2 décadas. Meus irmãos, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu iria satisfeito, porque a minha vida é dele. Não tem nada mais que Deus possa acrescentar. E mesmo que fosse quando era um novo convertido, não teria mais nada. Porque o que Ele acrescenta é a maturidade para o desenvolvimento da sua obra. Mas fora isso, meus irmãos, já está tudo completo. A obra do Calvário foi uma obra que não precisou de rituais e cerimônias diariamente, como era na antiga aliança. Foi um sacrifício de uma vez só. Ele foi oferecido lá na cruz do Calvário, no Gólgota, o lugar da caveira, e hoje nós temos salvação e podemos celebrar a este Deus. Então a gente precisa ter uma compreensão muito clara destas coisas. Estes primeiros sermões, eu digo aos irmãos, são sermões doutrinários, resgate das nossas doutrinas, resgate da obra de Deus do Calvário. E tem crente que não tem mais paciência, irmão, de ouvir um sermão doutrinário, não. Ele quer fogo. Ele quer imposição de mão, ele quer isso, mas não tem a paciência de ouvir a obra do Calvário. Meus irmãos, não tem outra mensagem melhor do que a mensagem do Calvário. Não tem outro tema para os pregadores do que o tema do Calvário. Um dia alguém chegou para mim e disse assim: pastor, me dê umas dicas aí de tema, de sermão. E eu disse: você já começou a meditar na obra da cruz, na parte soteriológica da teologia sistemática? Ele: não. E eu disse: meu querido, então vá se aprofundar, porque esse é o tema do bom pregador, do bom ensinador. Ninguém vai enjoar dessa mensagem. É a mensagem que restaura, é a mensagem que transforma, é a mensagem que traz vida, e é por isso que nós nos alegramos na casa de Deus. A base da nova aliança é o precioso sangue de Jesus. Por isso que no versículo 28 que nós lemos vai dizer: por isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento ou da nova aliança. Para quê, pastor? Para prover o perdão dos pecados. O escritor aos Hebreus, ele vai ratificar ou confirmar que a nova aliança ela é superior. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Olha o que diz o texto: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto,
que está confirmado em melhores promessas. Então tem 3 coisas nessa nova aliança: um melhor mediador, um melhor concerto, um melhor testamento, uma melhor aliança e melhores promessas. Está na Bíblia. É por isso que essa aliança é superior. É por isso, meus irmãos, que a igreja, ela não pode regredir a nada menos do que a graça. Porque aqui nós temos uma aliança melhor. É melhor a aliança, é melhor o mediador e é melhor em promessas. É isso que o escritor aos Hebreus vai confirmar através da palavra. Vamos meditar um pouco sobre esse melhor mediador. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Para que a gente entenda o Espírito Santo, na época da nova aliança, o Novo Testamento, eu tenho que saber o que é nova aliança. Então, olhando para o melhor mediador, olha o que diz a Bíblia: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu disse há minutos atrás que esse mediador, meus irmãos, ele é melhor porque ele não tem deficiência. Dentro da teologia, a gente vai olhar para os outros mediadores e a gente vai perceber que tanto Moisés, quanto os sacerdotes e até mesmo os profetas, que em algum aspecto eles serviam de mediadores também, porque eles traziam Deus aos homens, ou a mensagem de Deus aos homens, de uma certa forma eram mediadores. Mas só que todos eles, meus irmãos, eles apresentaram deficiência. Por quê, pastor? Porque eles não eram Deus. Se eles não eram Deus, eles não poderiam representar o lado divino. Embora o profeta, ele tinha uma grande responsabilidade. O profeta era aquele que trazia Deus aos homens, uma mensagem de Deus aos homens. Mas ele tinha suas limitações, suas falhas, seus pecados. Por mais que a gente admire a biografia desses grandes homens, eles tinham suas limitações. Mas, meus queridos irmãos, quando chega a nova aliança, você vai ver lá em João capítulo de número 1, que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e a Bíblia diz, meus irmãos, que ele tabernaculou entre nós. Aleluia. Deus poderia ter enviado anjos para fazer essa obra, mas não, ele decidiu enviar o seu filho amado, porque enviando o seu filho, ele iria cumprir, meus irmãos, o que já estava profetizado, o Cordeiro vivo, meus irmãos, que está lá em Apocalipse, a morte de Cristo, meus irmãos, que já estava, meus irmãos, planejado antes da fundação do mundo, porque Deus não tem plano B, Deus não tem plano C. O que acontece na história desde a criação, meus irmãos, é o plano A de Deus, porque ele não é pego de surpresa. Aleluia. Ele já sabia que uma parte dos anjos iria se rebelar, ele já sabia que a maldade iria ser introduzida na sua criação, ele já sabia que o homem, ele iria cair junto com a sua mulher, mas ele também já sabia que iria prover, meus irmãos, o sacrifício perfeito para cada um de nós. É por isso que nesta noite, levante a sua cabeça, minha querida irmã, levante a sua cabeça. Talvez você esteja sendo acusado pelo diabo de tantos pecados e de tantas coisas, meus queridos irmãos, mas o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo e qualquer pecado, e nós temos a liberdade de adorar e glorificar a presença de Deus. Nós temos um melhor mediador. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Porque há um só mediador agora na nova aliança.
entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que ele veio como homem? Ele poderia ter feito toda a obra como Deus? Poderia. Mas ele veio para cumprir esse requisito de mediador. Porque para ser mediador perfeito dessa nova aliança, ele tinha que representar os céus e representar a terra. Ele tinha que ter parte dos céus e parte da terra. Um dia eu ouvi um pregador pregando dizendo assim: não, irmão, era 100% homem, 100% Deus, então é a mesma coisa que dizer 50% homem, 50% Deus. Não, irmão, ele era homem na sua plenitude e era Deus na sua plenitude. Ele poderia, meus irmãos, fazer o que ele quisesse como Deus, mas abriu mão disso, e como homem ele foi tentado como eu e você. Ele teve tentações na área sexual, ele teve tentações na área do poder, ele teve tentações, meus irmãos, dos pensamentos, ele teve tentações em todas as áreas, mas em nenhum momento Cristo pecou. Ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu tudo, e é por isso que ele é o Cordeiro perfeito que foi oferecido por nós, e é por isso que ele é o mediador perfeito, meus queridos irmãos. É por isso que quando você chega na igreja, talvez você chegue cheio de culpa, e quando você diz: Senhor, perdoe os meus pecados, o homem pode até não te perdoar, mas Jesus Cristo perdoa de todo e qualquer pecado, e você agora tem liberdade para adentrar o Santo dos Santos e glorificar a sua presença. Mas em Hebreus vai dizer, irmãos, melhores promessas. As alianças, elas foram firmadas, principalmente a antiga aliança, em promessas, como eu já disse. Mas existe uma má compreensão da antiga aliança. Às vezes, irmãos, tem gente que acha que na antiga aliança a salvação se deu pelas obras, como alguns apregou erroneamente. Pastor, como é que os santos do Antigo Testamento foram salvos? Alguns apregoam que eles foram salvos pelas obras. Não. Como é, irmão? Eles foram salvos também por meio da graça, da fé iniciada em Abraão e a sua semente. Isso quer dizer que o sacrifício de Cristo, quando nós olhamos para Ele, irmão, porque se a antiga aliança é a sombra das coisas que viriam perfeitas, e essa antiga aliança seria revogada, o sacrifício de Cristo, irmão, foi tão perfeito, que esse sacrifício, ele cobriu não só os santos do Novo Testamento, ele cobriu, meus irmãos, os santos do Antigo Testamento que já olhavam para essa promessa pela fé. Meus irmãos, isso daqui é um entendimento que faz a gente tremer diante desta palavra, porque nada aconteceu por acaso. Aquilo que foi planejado pelo próprio Deus, aquilo que Deus prometeu lá em Gênesis 3:15, quando o homem pecou, aquilo, meus irmãos, que foi profetizado, que nasceria da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, seria ferido apenas o calcanhar, aleluia, meus irmãos, cumpriu-se cabalmente. A gente vai ver toda a história do Antigo Testamento, apontando e correndo para cumprir essa profecia maravilhosa, messiânica de salvação. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 14. Olha o que Paulo, ensinando aos Gálatas, ele vai nos mostrar, aleluia, ele vai falar a respeito da bênção de Abraão. Olha o que ele vai dizer: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas
foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Essa promessa, meus irmãos, ela vai cumprir-se em Cristo, e vai cobrir, meus irmãos, através da graça de salvação. Vai cobrir não só o Novo Testamento, mas vai trazer a salvação pela graça por meio da fé a todos os santos do Antigo Testamento, porque Cristo, meus irmãos, Ele é o personagem principal das Escrituras. Ele está no Antigo, Ele está no Novo. Quem está no Antigo olha para Ele apenas com o olhar da fé, crendo que essa promessa vai se cumprir. Mas quem já está no Novo, meus irmãos, e olha para esse momento da nova aliança, como nós que estamos aqui nesta noite, a gente diz: Senhor, obrigado, porque a graça do Evangelho me alcançou, a graça da palavra me alcançou. Nós vivemos melhores promessas. Se não for essa graça, o que seria de cada um de nós? Às vezes a gente não entende isso. Às vezes, irmão, a gente passa ano na igreja e a gente fica com aquelas futilidades, aquelas coisinhas bestas. É briguinha por isso, é briguinha por cargo, é briguinha por... Meus irmãos, existe uma coisa melhor que nós temos que lutar. É porfiar, por entrar pela porta estreita, porque nós já fomos alcançados pelo Evangelho da graça. Quando você, meu querido irmão e minha querida irmã, compreender isso, você vai olhar com foco e fé aquilo que Deus realizou pela sua vida. Olha o que o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 3, ele vai nos informar. Capítulo 4, versículo de número 3. Porque nós que temos crido, entramos no repouso tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. É por isso que as promessas da nova aliança são superiores. Elas entregam o que no antigo ficou apenas como sombra das coisas que elas poderiam simbolizar. Lá em Colossenses 2:17, diz assim, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Na antiga aliança, irmão, os sacrifícios eram repetidos diariamente. Todo aquele ritual, aqueles sacrifícios. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, irmão, vai dizer que agora foi um único sacrifício e pronto. Não precisa mais de cerimônia, de ritual. A lei civil e cerimonial foi revogada. E agora, pastor, a gente vai ficar com a lei moral, os princípios, aquilo que é ético no Antigo Testamento: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás e tantas outras coisas, porque esses princípios ficam na nova aliança como os princípios morais, ou a lei moral que não foi revogada. Meus queridos irmãos, é tempo de nós entendermos isso. Nós estamos vivendo uma nova aliança em Cristo, o Novo Testamento que tem como base o seu sangue. É por isso que tem remissão de pecado. É por isso, meu querido irmão, que não existe pecado que Deus não perdoe. É por isso que você nessa noite tem essa liberdade de adorar e glorificar o seu santo nome. Hebreus capítulo 10. Olha o que diz o versículo 4. Olha o que diz o versículo 4 em 10. Porque é impossível
que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados, ou remova pecados. E lá no verso 10 vai dizer assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação. Tem uma tradução que diz oferta do corpo de Jesus Cristo feita uma única vez. O sangue de touros, de bode, de animais, que eram sacrifícios que em alguns momentos eram feitos diariamente. O escritor aos Hebreus, trazendo a compreensão da nova aliança e da revogação da antiga, ele vai dizer: é impossível que remova, que tire os pecados. Mas agora, meus irmãos, ele vai dizer: na qual vontade temos sido santificados pela oblação, pelo ato de ofertar ou oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma única vez. Não precisa mais nenhum sacrifício diário. Não precisa mais nenhum sacrifício diário. Lutero, quando teve essa compreensão, ainda no catolicismo, meus irmãos, que ele teve uma compreensão da justificação pela fé, da doutrina da graça, que foi tão bem pregado na nossa última ceia. Ele não teve como resistir a essas palavras. Você não precisa mais de penitência espiritual. Tem crente, irmão, que acha que Deus olha para ele porque ele ora mais do que os outros, porque ele jejua mais do que os outros. Tem gente que acha, irmão, porque ele fala mais em língua do que os outros, porque ele usa gravata, porque usa terno. Para lá essas coisas, irmão. Deus, ele olha para nós, irmão, não é por causa dos nossos méritos, não. Ele olha para cada um de nós, é porque foi oferecido um sacrifício perfeito, sacrifício lá na cruz. E hoje nós estamos aqui exaltando e glorificando o nome poderoso de Jesus Cristo. Quando eu não tinha essa compreensão, meus amigos obreiros, eu ficava naquela: meu Deus, hoje eu não orei tantas horas, hoje eu não li a palavra tantas horas. Meus irmãos, não existe mérito em nada disso. Não existe mérito, pelo contrário, é porque ele se sacrificou e você foi alcançado pela graça. A oração, a leitura, o desejo de ser santo é consequência desta obra e não causa desta obra. Não é mérito seu. Quando você vê Deus lhe abençoar, você vai dizer: não sou eu, é a cruz do Calvário, não é a minha vida, é a obra da graça. Não há mérito em mim, é o poder de Deus para salvar. Quantos aqui podem exaltar e glorificar a presença de Deus? É por isso que essa igreja, irmão, quando eu falo essa igreja, não me refiro ao Jardim Castelão. Eu falo da igreja na terra. Ela não acaba, irmão. Vocês já perceberam, irmão, que a igreja de Cristo, é uma instituição, irmão, que atravessou a história as mais tenras dificuldades. É porque não tenho tempo de dizer aqui, mas atravessou as maiores dificuldades. Mas a igreja, que foi mediada por Cristo, o melhor mediador, com a melhor aliança, as melhores promessas, ela nunca se acabou e nunca vai se acabar. A igreja continua viva. Sabe por quê? Porque a igreja não está firmada em homens. A igreja não está firmada em pastores. A igreja não está firmada em pregadores. A igreja não está firmada em cantores. Alguém pode dizer: se houver uma obra assim, ou um trabalho de marketing desse jeito, a igreja não, irmão. A igreja não depende de marketing, a igreja não depende disso, não depende daquilo, não depende de homem. A igreja depende única e exclusivamente da graça de Cristo, mediador, que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Foi uma única oferta. É por isso, irmão, que nós temos que respeitar a igreja.
É daqui que a gente se alimenta. E eu aprendi uma coisa, irmão: a gente come do que coloca na mesa. Às vezes tem gente que não respeita a igreja do Senhor. Recebe oração aqui, irmão. Recebe consagração aqui. Recebe autoridade aqui. Recebe imposição de mão. Recebe cobertura espiritual. Mas muitas das vezes sai e não respeita a igreja. Fala mal de onde come. Fala mal de onde recebe aquilo que vem de Deus. Meus queridos irmãos, essa igreja é formada de gente que não é perfeita, mas é daqui que nós recebemos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Por que a gente às vezes tem dificuldade de entender algumas coisas que ocorrem no meio dessa organização e desse organismo vivo, e outras não? Por exemplo, vou citar alguns. Por que às vezes a gente tem dificuldade de receber uma palavra mais forte, mas a gente não tem dificuldade de receber, irmão, às vezes uma consagração? Eu já vi gente, irmão, que fala mal da igreja, fala mal da convenção, mas quando ele recebe a oportunidade para ser consagrado, por que ele crê nisso e outras coisas ele não crê? Por que tem gente, irmãos, que quando as dificuldades chegam, às vezes no ambiente da igreja, porque, irmão, tem gente que vai, aqui em Fortaleza, tem gente, irmãos, que faz parte de um trânsito religioso muito grande. Tem gente, irmão, que adora a Deus aqui, faz campanha não sei aonde, faz vigília não sei aonde. Eu não estou falando de quem prega a palavra de Deus não, porque aqui a gente tem os nossos irmãos pregadores, que eu sempre converso com eles, a gente está sempre alinhado, e digo: irmão, se ele convidar, vá, e leve a palavra de Deus fiel, que Deus colocou no seu coração. Mas às vezes, irmão, a gente tem dificuldade dessas coisas. Irmão, é você quem tem que decidir, não é eu não. O que você quer? Eu já decidi o que eu quero junto com a minha casa. É você, meu irmão. Não terceirize um problema que é seu e dizer que é problema da igreja, que é culpa da igreja, que é culpa do obreiro, que é culpa da liderança. Meus queridos irmãos, a igreja está aqui para ensinar a palavra. Se você quiser aprender, aprende. Outro dia, irmão, uma pessoa saiu da igreja e foi falar mal da igreja nas redes sociais. Adianta, irmão, dar glória a Deus aqui e falar mal da igreja nas redes sociais? Se eu dou glória a Deus aqui, irmão, vou dar glória a Deus lá. Se eu honro meu pastor na frente dele, eu vou honrar nas costas também. Se eu honro, irmão, os meus amigos obreiros, como já precisei honrar, eu honro na frente e honro nas costas. Por quê, irmão? Porque eu entendo que eu estou numa nova aliança. Essas promessas de respeito à minha vida espiritual, da minha casa, da minha família, depende da minha fidelidade à palavra de Deus, meus irmãos. É por isso que a gente está vivendo, irmãos, uma época difícil, de gente murmuradora, de gente que murmura, irmão, de gente que não honra a Bíblia, não honra a palavra, não honra o ministério, não honra o que recebeu de Deus. E Deus está nos dizendo nessa noite que Ele tem promessa para a nossa vida, mas a gente tem que viver a palavra. Pastor, o que isso tem a ver com viver no Espírito? Tudo. Sabe por quê, irmão? Porque na promessa da nova aliança existe uma promessa de adoração no Espírito. João capítulo 4, versículo 23. Como era a adoração na antiga aliança, pastor? Tem gente que acha, irmão, que a adoração na antiga aliança era a comunidade se reunia e cantava os salmos. Irmão, esporadicamente. Sabe como era a adoração na antiga aliança? Pegava-se o animal, tinha que ter todos os requisitos que Deus estabeleceu, levava-se ao sacerdote, e o sacerdote ia examinar o animal. Se estivesse dentro do padrão, a adoração, irmão, era açougue mesmo, o animal que era sacrificado. A gente vai ver lá em Malaquias, meus irmãos, que Deus vai repreender
O povo, os sacerdotes estavam levando o doente para sacrificar. Estavam levando, meus irmãos, o animal de qualquer jeito. Só que Deus não aceita o sacrifício de qualquer jeito, irmão. Deus não aceita adoração de qualquer jeito. Deus aceita adoração do jeito que Ele estabeleceu. Só que no Novo Testamento, lá em João, abra em João capítulo 4, versículo 23, vou já terminar. Olha o que a Bíblia vai dizer, irmãos. Lá em João 4 e 23, a Bíblia vai dizer assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Já não é mais uma adoração conforme a antiga aliança. A adoração, meus irmãos, agora é em espírito, mas ele vai dizer, e em verdade. O que era incompleto, agora se completou na nova aliança. Tudo que nós precisamos, meus irmãos, agora é a nova aliança. Você já ouviu alguém dizer assim: rapaz, eu não cresci porque não me deram oportunidade. Eu não cresci porque não fizeram isso. Irmão, tudo que você precisa é a nova aliança. Tudo que nós precisamos é da nova aliança. Até a mensagem, você não precisa, irmão, a gente não precisa acrescentar nada na mensagem. Nós já temos na nova aliança. Tudo que nós precisamos é estar debaixo da nova aliança. Meus irmãos, Deus está nos conclamando. Deus está nos chamando. Deus está querendo de cada um de nós, meus irmãos, que nós estejamos debaixo, humilhados, debaixo da mão potente dEle, deixando Ele ser Deus em nossas vidas. Irmãos, a igreja desse tempo, ela precisa deixar de lado muitas coisas irrelevantes, infrutíferas, que não condizem com a palavra, e Deus está nos conclamando, meus irmãos, a viver essa verdade, porque quando nós olhamos para Hebreus capítulo de número 8, nós vamos ver o escritor aos Hebreus citando Jeremias 31, versículo 31 ao 34, e ele nos mostrando as características dessa nova aliança. Ele vai nos mostrar que essa nova aliança é de Deus. Ele vai nos mostrar que essa nova aliança ela é única. Ele vai nos mostrar que essa nova aliança está com Israel. Ele vai nos mostrar, meus irmãos, que essa nova aliança não é legalista, ela é interna, ela é pessoal. E em último lugar, ele vai nos mostrar que essa nova aliança, ela fornece o perdão completo dos nossos pecados. Você não precisa mais retroceder aos rituais antigos. Você não tem necessidade de retornar às questões hebraicas, a não ser para a consulta. O que nós estamos precisando, meus irmãos, é entender que nós estamos, meus irmãos, livres dessas obrigações cerimoniais, civis da lei, e entender que agora nós estamos em Cristo e somos nova criatura. Você é uma nova criatura. Tem atitudes que, como nova criatura, Deus espera de você. Deus requer de cada um de nós. Deus quer isso das nossas vidas. Como nova criatura, Deus espera que nós estejamos debaixo dessa nova aliança. A lei civil, ela foi dada à nação para que ela pudesse se organizar social e economicamente, como nação, através de instruções especiais. A lei cerimonial, ela tem a ver com o culto que era requerido de Deus. Mas tem uma coisa, irmão, está lá em Efésios 2:11, não vou ler, não dá mais tempo, que a lei civil ela foi abolida, Paulo vai dizer. E a lei cerimonial lá em Colossenses 2:13, ela também foi abolida, revogada.
E o que vai ficar conosco, pastor? A essência de Deus, que é a lei moral, que tem a base nos 10 mandamentos, que quando Jesus ele veio, ele não aboliu os 10 mandamentos, pelo contrário, ele vai trazer um resumo deles e vai chamar de os 2 grandes mandamentos. Meus queridos irmãos, a essência de Deus está na lei moral. Esse foi o problema do sistema religioso. Eles olharam para o civil, para o cerimonial, mas esqueceram o moral, a essência de Deus. E quando Cristo pisa nessa terra, ele vem para resgatar essa essência moral, e ele vem para doutrinar agora a igreja, que ele vai tirar a inimizade entre judeus e gentios, e agora é um povo só diante dele, e ele vai dizer que agora nós somos nova criatura, porque esta lei de Deus, o evangelho de Deus, ele chegou a cada um de nós. É nessa compreensão que nós vivemos no Espírito, é nessa compreensão que nós entendemos a nova aliança, é nessa compreensão que nós temos que viver o evangelho, porque a nova aliança, ela é o ministério do Espírito Santo. Quem pode dizer amém nesta noite? Fiquemos de pé, meus irmãos. Vou convidar novamente plenitude. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, meus irmãos, cantar junto com a igreja. Vamos adorar a Deus juntos nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos. E em nome de Jesus, nada mais agora pode tirar a graça de Deus que está sobre você. Aleluia. Você está vivendo o tempo, meu querido, da nova aliança, do Novo Testamento, do ministério do Espírito Santo. Você não tem necessidade de mais nada, você não precisa de acréscimo de mais nada. Pastor, o que é que eu preciso? É entender isso e viver uma vida no Espírito Santo. Aleluia. Quantos glorificam a Deus aqui nesta noite? Quantos exaltam o nome do Senhor aqui nesta noite? Quantos querem adorar e glorificar a presença de Deus aqui neste lugar? Feche os seus olhos nessa noite. Eu quero orar pela sua vida, quero orar por você. Pai, nesta noite eu quero orar pela tua igreja, Senhor. O Senhor tem nos levado nessa noite a uma compreensão maior da nova aliança, Senhor. Embora seja um sermão simples, mas é como Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo de número 8. Que o ministério, que a nova aliança é o ministério do Espírito Santo. Paulo vai dizer assim: Senhor, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Aleluia. Você vive um ministério maior, você vive uma aliança maior, você vive promessas maiores, você tem um mediador maior, e você não tem que ficar de cabisbaixo porque não tem nada. Eu não sei falar, eu não sei pregar. Você já tem algo maior que Ele entregou sobre a sua vida. Então nesta noite, Senhor, eu te peço, abre a mente de cada um de nós essa noite, abre a mente do teu povo para viver esse ministério do Espírito Santo. Abre a mente da tua igreja, Pai, porque não existe nada maior do que a nova aliança que nós estamos vivendo. Oh, adore o nome do Senhor nesta noite. Adore o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Nós vamos adorar a Deus. Adore ao Senhor. Eu navegarei no oceano